Em 2011, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação fizeram um acordo para diminuir a quantidade de sódio dos alimentos. Mesmo assim, o brasileiro ingere atualmente 12 gramas de sódio por dia, mais do que o máximo sugerido pela Organização Mundial da Saúde. Recentemente, foi assinado um novo acordo para reduzir 11 mil toneladas da substância nos produtos. Alguns alimentos são de dar água na boca, mas carregam um perigo daqueles, o excesso de sal. O sódio é um inimigo da saúde em casos de consumo exagerado, pois ele pode causar uma série de doenças, principalmente a pressão alta. Em média, os brasileiros consomem 12 gramas de sal por dia, o dobro da quantidade necessária e, com isso, consomem também o dobro de sódio. O excesso da ingesta de sal condiciona principalmente a ocorrência de hipertensão arterial e essa é uma das doenças mais sérias, de maior prevalência e de maior risco à saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 24% da população adulta brasileira sofre de hipertensão. Para evitar levar para casa alimentos com quantidade exagerada dessa substância, é importante que o consumidor leia as informações nutricionais nas embalagens. Até mesmo os doces podem conter sódio. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revela que o queijo parmesão e o macarrão instantâneo são os produtos que mais contêm sódio. E justamente esses alimentos industrializados representam 20% da dieta do brasileiro. Em 2011, o Ministério da Saúde fez um acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação para reduzir a quantia de sódio dos produtos mais consumidos no país. O resultado hoje é que 17 mil toneladas de sódio deixaram de ser ingeridas pelos brasileiros. Um novo acordo foi firmado recentemente e agora a meta é diminuir mais 11 mil toneladas de sódio desses alimentos até 2020. A meta é ambiciosa porque o excesso de sódio já foi tirado, agora requer tecnologia para substituir o sódio por outro componente dessas receitas. Mas a indústria está disposta e sabe que o mercado quer alimentos mais saudáveis. A proposta de reforma trabalhista foi aprovada pela Câmara e está em discussão no Senado. Assim como a reforma da Previdência, ela é defendida pelo governo como uma prioridade para colocar em dia as contas públicas. A discussão sobre a reforma trabalhista avançou no Senado Federal. Depois de a leitura ser adiada por uma semana, o senador Ricardo Ferraço, relator da matéria na Casa, leu o resumo do relatório na Comissão de Assuntos Sociais. A leitura durou cerca de 30 minutos, mas no momento da votação foram usadas mais de 8 horas. Só o senador Paulo Paim demorou 4 horas até terminar a leitura da sugestão. Você acredita que, não prevalecendo a lei, vai ter a bondade de dar mais do que a lei? Então deixa a lei e diga: sobre a lei eu vou dar mais. Além dele, houve leitura de votos em separado pelos senadores da oposição Randolfo Rodrigues, Vanessa Graziotin e Lídice da Mata. Esta matéria, com tantos artigos, ela mereceria um debate mais aprofundado, fazendo com que todas as comissões da Casa pudessem se debruçar sobre essa matéria de forma tranquila, além de modificá-la. Estamos, portanto, senhora presidente, frente ao maior assalto de atentado contra a dignidade do trabalhador brasileiro na história recente. Que as futuras gerações de trabalhadores brasileiros não se vejam sob a égide dessa reforma, que os atirará sem proteção à cova dos leões, submetidos à precarização extrema e aos empregos de baixa qualidade. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e só depois disso segue para a votação no plenário da Casa. A presidente da comissão, Marta Suplicy, agendou para a próxima terça-feira a votação pelo colegiado. Para que o texto não retorne à Câmara, o Senado precisa aprová-lo sem alterações e, por isso, o relator do texto sugere que alguns pontos sejam vetados no texto e corrigidos por meio de medida provisória. Além disso, o senador Ricardo Ferraço sugeriu o veto à regra que estabelece o contrato intermitente. Ele pediu também que Temer vete a mudança que permitiria o trabalho de gestantes e lactantes em locais com insalubridade moderada ou mínima.
A expectativa do governo é de que a última votação aconteça ainda neste mês de junho e de que a reforma trabalhista seja aprovada ainda no primeiro semestre. A minha perspectiva é que entre o dia 29 e o dia 30 do mês de junho, nós possamos estar deliberando sobre esta matéria no Senado, no plenário do Senado. Se depender de nós vamos protelar o máximo. Espero eu que não se vote essa matéria no plenário ainda esse mês, deixar para votar o mês que vem. Fique agora com a entrevista especial de hoje. De repente, o governo federal vai à televisão e convida você, que não é do grupo prioritário, para se vacinar contra a gripe gratuitamente nos postos de saúde. Liga a seta para a direita, vai pela esquerda e deixa a confusão nas mãos das equipes municipais, porque não mandou as doses suficientes para vacinar todo mundo. Que coisa mais irresponsável. Estou aqui com a doutora Estela Zoller, ela é médica e é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, lá em Taubaté, que é uma referência nacional e até internacional, né? De lá que se extraem dados para fazer aí a composição da vacina para o ano seguinte, doutora, é isso mesmo? Na verdade, nós temos uma unidade sentinela de monitoramento de vírus respiratórios na cidade de Taubaté. Então, a gente funciona em coordenação com outras do estado, do país, e essas informações de detecção da circulação de vírus são mandadas para a Organização Mundial de Saúde e compõem a fórmula anual da vacina de gripe para o hemisfério sul. Então, nós ajudamos, sim, a Organização Mundial de Saúde. Que show, hein? Tá vendo? Nossa região referência mundial, negócio muito importante. E a gente colabora, sabe o que está acontecendo na nossa região, né? Na nossa cidade, Taubaté, e logicamente na região que é muito próxima, né? Existe muita mobilização, movimentação de pessoas. Isso é resultado certamente da seriedade do trabalho que vocês desenvolvem, né? É um reconhecimento internacional muito bom isso. Parabéns, doutora. A gente gosta de trabalhar. Agora, essa história também de mandar vacinar porque estaria sobrando dose, mas não mandar o contingente imunológico necessário é meio cruel, né? Porque o funcionário está ali, o pessoal chega, eu quero me vacinar, o governo falou pela televisão que pode, aí não pode. A situação é a seguinte, quando houve essa sugestão, né? A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, através da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, determinou que nós continuássemos a fazer os grupos de risco, porque tínhamos a vacina para isso. Então, estamos obedecendo, né? Aqui na região, obedecendo ao grupo de vigilância regional, estamos fazendo os grupos de risco, porque não temos vacina para fazer além disso. Se houver mais vacina, com certeza, é o sonho do sanitarista vacinar a população em geral, mas nesse momento não conseguiríamos. Mas o governo de São Paulo deu um passo também importante ao prorrogar, né, o atendimento às pessoas até agora, essa semana, né? Com certeza, né? Embora Taubaté tenha atingido e batido as metas em várias populações alvo do Ministério da Saúde, ainda falta completar um pouquinho a população de gestantes, que está em cerca de 81% de cobertura na nossa cidade, que precisa atingir 90%. Aqui em Pinda também parece que teve um resultado positivo. Né? É semelhante, né, o resultado na região. A única população que fica um pouquinho abaixo todos os anos é a gestante. Tem um pouquinho de medo de fazer a vacina. Isso que eu ia falar. Porque gestante já tem assim um receio das coisas, de né? tudo, o bebezinho está lá e tal, né? Mas não tem risco a vacina de gripe, de jeito nenhum. Né? Eu entendo perfeitamente o receio das gestantes, já tenho 2 filhas, né? E a gente fica com medo de tudo quando está com aquele bebezinho ali. Mas a gestante diminui um pouquinho a imunidade dela em razão da gestação, então ela precisa ser mais protegida ainda contra uma doença importante. A vacina de gripe não contém o vírus da gripe, contém um produto e, portanto, é absolutamente segura em todas as fases da gestação. Não deve ser o caso do sarampo, né, que trabalha com vírus morto, né? A vacina atenuado. Atenuado. A vacina de sarampo é vírus atenuado, jamais poderia ser feita numa gestante. Porém, a vacina antitetânica e a vacina de gripe podem sim. Doutora, com relação ao Zika vírus, eu li no jornal outro dia que já estão encorajando as mulheres a terem filhos, porque parece que
fizeram alguma coisa aí, não sei, parece que baixou aí a intensidade do vírus. Os arbovírus, né, dengue, chikungunya e zika, não estão circulando fortemente, pelo menos na nossa região nesse momento. O que não quer dizer que a gestante não deva tomar cuidado, ou a mulher não deva tomar cuidado com o fato de adoecer por várias doenças durante a gestação. Não é só zika vírus que ocasiona a microcefalia, nós temos também o exemplo clássico da rubéola, ou mesmo a sífilis, e a sífilis é uma doença que está voltando com tudo, é uma doença bactéria, não é uma doença por vírus, e está voltando fortemente na população geral, no mundo inteiro. Então, nós precisamos ter uma responsabilidade dessa gestante fazer um pré-natal bem correto, estar em cima do que está acontecendo e, sendo uma doença curável, como é o caso da sífilis, fazer o tratamento adequado. Com relação à sífilis, já que tocamos nesse assunto, isso pode ser resultado também do excesso de antibióticos que têm sido aplicados aí em pacientes aidéticos e tudo mais? A sífilis ela só é curada através de um antibiótico extremamente específico. Não é o fato de resistência bacteriana. O que nós temos é a baixa adesão ao tratamento correto e o fato das pessoas terem esquecido um pouco da sífilis e lembrado mais de doenças mais modernas, digamos assim, como é o caso da AIDS. A sífilis é uma doença que tem fases. Em algumas fases ela fica difícil de diagnosticar. Por isso, no caso da gestante, tem que fazer o exame de sífilis logo no início da gestação e ao final, para detectar se aquela pessoa está doente, porque leva a várias malformações no bebê, algumas bastante graves. Doutora Estela, aquele barulhinho insuportável que a gente costuma ouvir de noite, eu não tenho ouvido nesse fim de outono, né? Aconteceu alguma coisa? Algum trabalho de prevenção que está dando mais certo? Olha, aquele barulhinho chato não é do mosquito da dengue, zika, chikungunya, não. Aquele barulhinho chato é do pernilongo comum. Sim. Mas o mosquito, que é transmissor dessas arboviroses que a gente fala, ele está aí. Aliás, a mosquita, né? A mosquita, como diz a história, a fêmea que é a culpada, porque é ela que faz toda... tentação. A tentação é da fêmea. Ela se alimenta de sangue, né? E o macho da espécie desse mosquito se alimenta de seiva. Por isso que ele não transmite, porque o apetite dele é vegetariano. E o apetite da fêmea é para gestar... botar os ovos, né? Para gestar os ovinhos. Ela precisa de sangue, ela precisa de uma coisa mais fortinha. Meio vampirinha, né? Meio vampirinha. Por isso ela... E vampiresca no sentido de picar várias pessoas, né? E eu não tenho ouvido nem o barulho dela, nem tenho visto tanta gente como eu vi antigamente, aí se queixando de dor no corpo, aquela moleza. É brutal a diferença do ano passado para esse ano, né? Nós tivemos uma redução de 90 e muitos % nos casos de dengue, por exemplo. Tivemos em Taubaté esse ano cerca de 50 casos. Tivemos anos anteriores com milhares de casos. Então, Algum chegou a óbito esse ano? Esse ano não. Que bom, né? Em anos anteriores, com próximo de 10 mil casos, houve 8 óbitos, por exemplo, mas esse ano ninguém. Então, a coisa é a seguinte, nós não podemos baixar a guarda. Por quê? Esse ano está tranquilo, então vou cruzar os braços, esperar... Deixar água empoçada, dar mole, né? Aí... Pelo amor de Deus, né? Não pode. Então é orar e vigiar. É o tempo inteiro, vigiando os quintais, nossos espaços e aproveitando no combate a outros animais, né? Por exemplo, o caso do escorpião. Né? Se você deixa entulho, se você deixa muita coisa juntando sujeira, vem barata, vem o escorpião. Então, quando você evita a sujeira, evita a água parada, você evita muitas doenças. É uma loucura esse negócio de escorpião. Eu nunca vi um lugar para ter tanto escorpião quanto nesse Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, região natural do escorpião. Que loucura. Então, o que acontece? É a invasão do homem nos espaços ecológicos do bicho. Então, o bicho estava lá intocado do jeito dele, comendo outras coisas. Daí o homem entra, faz aqueles condomínios, e faz indústrias, e faz isso e aquilo. E começa a juntar tranqueira, que é peculiar do homem juntar tranqueira. Tranqueira com o resto de alimento junta barata. Daí o escorpião se adaptou para comer a barata. Né? O pessoal da área de biologia fala assim, a barata é a picanha do escorpião, ou seja, ele gosta daquilo. Né? Então ele vai lá,
e junta. E se picar um adulto, as consequências são severas, mas picar uma pessoa muito pequenininha, cujo peso corporal é pequeno, pode levar à morte. Então, é muito triste. Vamos combater também esse animal. Mas uma outra coisa que eu também só vi aqui, e é muito interessante, né? É que o escorpião é a picanha da galinha da Angola. Fica até bonitinho nos condomínios, estão botando galinha da Angola. Galinha da Angola. Galinha gosta de bicar o escorpião e não morre. Então, ela mata o escorpião. Agora, predadora natural. Predadora natural. Então, se a gente... É lícito usar predador natural? Com certeza. Botar galinha de Angola, não tem problema nenhum. Agora, não podemos fazer o criadouro do escorpião, que é a sujeira, que é a tranqueira, que é o resto de comida. Doutora Estela Zollner, ela está nos mostrando coisas muito importantes, né? Porque não basta a ação da autoridade para combater focos e tal. Tem que ter um pouco também de cidadania, a parte da gente no trabalho preventivo. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto tão importante, dengue, zika, chikungunya e escorpião, galinha da Angola e tudo mais, já na volta da entrevista. E no próximo bloco, o Código de Defesa do Consumidor precisará ser atualizado. O intervalo é rápido, voltamos já.